Capital Cultural apresenta o audiolivro do dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira. Com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Título 1. Introdução. É vasto o universo de que se aventura a pesquisar a capoeira. A arte que apresenta registros iconográficos e documentais desde o século XVIII. A capoeira tem diversas vertentes, ensinadas por mestres, contramestres, professores e instrutores. Além disso, cobre um amplo território geográfico, que mapeia os 5 continentes, uma vez que as rodas de capoeira estão difundidas em mais de 150 países. O desafio do inventário para registro e salvaguarda da capoeira, como patrimônio cultural do Brasil, realizado entre 2006 e 2007, era construir um diálogo entre o tempo histórico passado e o tempo presente. Como patrimônio vivo, a capoeira se mantinha no cenário atual por meio dos mestres, que representavam o saber. Ao mesmo tempo, acumulavam produção cultural, que atravessava os últimos 3 séculos. Havia, portanto, a necessidade de reconstituir brevemente a história da capoeira e fazer um registro instantâneo de seu momento presente. Diante desses requisitos, a pesquisa se concentrou em 3 eixos principais: pesquisa historiográfica, trabalho de campo, abordagem de temas relacionados à capoeira. Como a reflexão sobre o aprendizado e a descrição das rodas. A constituição deste dossiê, que pretende justificar a importância da capoeira como bem cultural do Brasil, amparou-se nestas 3 linhas de caráter metodológico distinto. Por isso, buscou-se a formação de uma equipe multidisciplinar, que pudesse dar conta dos diversos vetores do projeto. Também era importante definir o recorte territorial da pesquisa. Um reforçado imaginário produzido por livros, filmes e telenovelas relacionou a capoeira à escravidão rural, a sua prática nas senzalas sob o olhar desconfiado do senhor de engenho. A capoeiragem, porém, fincou raízes nas áreas urbanas. A perspectiva, que parecia mais coerente, remetia para o desenvolvimento da arte nas principais cidades portuárias brasileiras, tendo surgido como prática urbana de resistência de escravos de ganho, na maioria das vezes reunidos nos agrupamentos conhecidos como maltas. Cidades como Salvador, Rio de Janeiro e Recife receberam um grande contingente de africanos escravizados e se tornaram verdadeiros santuários, entre aspas, da capoeira antiga. Os maiores acervos de documentos sobre a capoeiragem pertenciam ao Rio de Janeiro e a Salvador. Diante da amplitude de uma pesquisa de campo, a capoeira propagava-se pelo território nacional e por outros países. Optou-se pela pesquisa nos lugares históricos como ponto de partida para a reconstituição de sua trajetória. Nesses locais, os mestres seriam ouvidos, suas escolas e rodas visitadas e registradas. De início, as capitais da Bahia e do Rio de Janeiro, por serem consideradas os locais históricos mais importantes da capoeira, foram delimitadas como campo de pesquisa. Isso, porém, não significa a realização de um registro historiográfico restrito às 2 cidades. Estas eram território possível de ser coberto, uma vez reconhecida a impossibilidade de se alcançar toda a extensão territorial da capoeira. No plano de ação se baseou a formulação da proposta de trabalho. Havia uma menção a Pernambuco, como um estado de importante passado histórico referente à capoeira, que deveria ser de algum modo citado em ocasião oportuna. No entanto, mais do que citar, percebemos a importância de incluir Recife no processo do registro. A ocasião das comemorações do centenário do frevo coincidiu com
com a percepção da influência da capoeira na criação dos passos de dança, principal expressão do carnaval pernambucano. Essa descoberta revela a presença da capoeiragem na cultura local de Recife e indica a necessidade de uma investigação mais demorada sobre a história dos bravos e valentões, como eram conhecidos os capoeiras de Pernambuco. Delimitado o território, foram constituídas as equipes de perfil multidisciplinar, na Bahia, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. O grupo de profissionais que contemplava as áreas da antropologia, história, psicologia, educação física e artes cênicas. Na maioria deles também atuava como capoeirista, incluindo um mestre de capoeira, Carlo Alexandre Teixeira, conhecido como Mestre Carlão. Além da formação das equipes locais, foram realizados nos 3 estados os encontros capoeira como patrimônio material do Brasil. O objetivo desse encontro foi reunir mestres, alunos e pesquisadores para apresentar o projeto do inventário e discutir sua importância, definir as possibilidades de registro e fazer um levantamento de pautas, que seriam utilizadas como referências para a elaboração das recomendações do Plano de Salvaguarda da Capoeira. A perspectiva que se apresenta baseia-se em que a cultura é dinâmica e não cristalizada. Portanto, o registro não é suficiente para salvaguardar as manifestações, mas uma etapa necessária para traçar um plano que elabore e encaminhe políticas públicas para seus atores. Os principais pontos levantados nesses encontros foram a necessidade de aposentadoria especial para os velhos mestres de capoeira, a importância dos mestres de capoeira como divulgadores da cultura brasileira no cenário internacional, tornando-se necessário criar alternativas para facilitar seu trânsito por outros países, a necessidade de criação de mecanismos que facilitem o ensino da capoeira em espaços públicos, o reconhecimento do ofício e do saber do mestre de capoeira, para que ele possa ensinar em escolas e universidades. A criação de um centro de referência da capoeira, centralizando toda a produção acadêmica sobre a capoeira, realizada por estudiosos de diversas disciplinas. Um plano de manejo da biriba, madeira usada para confeccionar berimbau e que pode ser extinta no decorrer dos anos. Trata-se de um conjunto de encaminhamentos que norteou as recomendações do Plano de Salvaguarda da Capoeira e que indicou ser necessário reconhecer como patrimônio cultural do Brasil o saber do mestre de capoeira como ofício e a roda de capoeira como forma de expressão. Em termos institucionais, o processo de inventário foi alocado no Laboratório de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento, LACED, do Museu Nacional, UFRJ, por meio da Fundação Universitária José Bonifácio, FUJB/UFRJ. A coordenação do projeto também contou com a supervisão da Diretoria de Patrimônio Imaterial, do IFAM, das superintendências do IFAM na Bahia e em Pernambuco, e no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, CNFCP/IFAM. O texto desenvolvido neste dossiê procurou reconstituir, de forma breve, a história da capoeira, bem como descrever sua prática, cultura material e seus rituais. Esse trabalho de pesquisa pretendeu justificar sua importância como bem cultural, a partir da documentação escrita e dos relatos dos mestres que continuam em atividade. A roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira foram reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro por meio da inscrição no Livro de Registros das Formas de Expressão e no Livro de Registros dos Saberes, volume 1º, respectivamente, no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, em 21 de outubro de 2008, conforme decisão proferida na 57ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, realizada no dia 15 de julho de 2008. O conselheiro relator do processo de registro
foi Arnold Wellington.